Sua Majestade, Suas Altezas, Senhoras e Senhores laureados, Excelências, ilustres convidados. Sinto-me profundamente honrado por receber a medalha das 4 liberdades. Minha primeira palavra é de agradecimento aos que a concederam. Senhora Ana Eleonora Roosevelt, ao saudá-la, cumprimento a todos que há 30 anos se dedicam a reconhecer o trabalho dos que ajudam a consolidar as liberdades pelo mundo. Lamento muito, mas muito mesmo, não estar junto com vocês nesta cerimônia. Minhas senhoras e meus senhores, para um homem público que orientou desde cedo sua vida na luta pela democracia e pela justiça social, é uma honra receber esta medalha. Honra ainda maior porque estou na companhia de homens e mulheres agraciados por sua notável ação humanizadora. Na raiz desta medalha está o pronunciamento histórico de Franklin Delano Roosevelt, um dos grandes democratas da nossa era, um estadista que enfrentou as injustiças e assegurou, com as suas decisões, a vitória sobre uma das tiranias mais terríveis que ameaçaram a humanidade. Ao enunciar as 4 liberdades, Roosevelt revela uma compreensão justa das relações entre os níveis da vida em sociedade, pois ele parte do plano mental e espiritual para chegar aos fundamentos econômicos e políticos. De fato, refere-se primeiro ao exercício da inteligência, que depende da liberdade de pensar e de exprimir o pensamento, negada de maneira dramática naquele momento pelo vendaval totalitário que ameaçava destroçar tudo. Sem esta liberdade, o conhecimento se atrofia e o discernimento da justiça perde-se pela falta de debate livre. Afirmada esta primeira liberdade, surge em seguida o direito de exercer livremente a vida espiritual, que corresponde à perene inquietação do homem em face do seu destino, a sua perplexidade ante o mistério e o desconhecido que nutre as religiões e o limite da nossa busca de um sentido para a existência. Digamos que estas 2 liberdades formam uma espécie de cúpula do edifício, devendo assegurar a todos o direito de pensar e crer. Mas para levantar-se bem alto, o edifício deve contar com sólido alicerces. Roosevelt demonstrou sempre, a começar pela sua luta pela política econômica durante a Grande Depressão dos anos 30, que tão importante quanto as liberdades de cúpula são as liberdades de base. Estas devem assegurar uma vida digna a todos, acima da penúria, garantindo uma participação justa nos bens materiais a cada homem e a cada mulher, a cada criança, a cada jovem e a cada ancião. Daí a terceira liberdade, que visa a livrar a sociedade da pobreza, a fim de que o homem não seja condenado à mera sobrevivência, mas possa viver com dignidade. Pois só consegue exercer plenamente as liberdades de pensar e de crer aquele que vive com dignidade e participa dos frutos do progresso e da civilização, aquele que faz 3 refeições por dia, tem um teto para morar e abrigar sua família, tem acesso à escola, à informação, à saúde e à cultura, e por isso pode olhar com esperança para o seu futuro e construir um futuro melhor para os seus filhos. Ora, isso só é possível se a sociedade for realmente democrática, aberta para as demandas, os interesses e os sonhos da maioria das pessoas. Para isso, os homens e as mulheres precisam se expressar livremente. Não podem estar sujeitos a diversas formas de opressão que paralisam ou anulam o direito de pensar e de agir livremente. Não podem estar submetidos ao medo, aos abusos, às arbitrariedades, esteio dos regimes políticos baseados na força. Nesse instante, chegamos ao fundo do pensamento de Roosevelt. O coroamento das 4 liberdades é a defesa da democracia, ameaçada naquele tempo pela expansão do fascismo. Como reflexão à margem, convém lembrar que a liberdade pode não ser fácil, porque para exercê-la são indispensáveis a capacidade de iniciativa e o senso de responsabilidade.
Isso pode levar muitos à tentação de renunciar a ela, transferindo as decisões a alguma instância dominadora. No entanto, sabemos que é preciso assumi-la, por mais trabalho que ela exija, pois só ela permite viver em sociedade de maneira realmente humana. Senhoras e senhores, as liberdades defendidas por Roosevelt são, por assim dizer, o resumo das condições necessárias para uma vida plena. Mas sabemos que, muitas vezes, elas não estão presentes na vida dos povos. Muitos não têm a liberdade de pensar. Frequentemente, a liberdade de crer é atropelada. Cerca de 1 bilhão de homens, mulheres e crianças, segundo os números da FAO, ainda vão dormir todas as noites com fome. Algo que deve chocar a todos nós e não nos deixar dormir tranquilos. Em muitos países, a democracia não existe ou apenas paga tributo à formalidade. O grande desafio que temos todos no século XXI é garantir que as 4 liberdades estejam efetivamente presentes na vida de todos os homens e mulheres. Sou otimista. Quando olho para trás e vejo que o Brasil progrediu reduzindo as desigualdades sociais e regionais, tenho razões para ser otimista. Quando olho para trás e vejo que milhões de pessoas participaram diretamente da definição de políticas públicas e elegeram pela primeira vez uma mulher para conduzir a nação brasileira, tenho razões para ser otimista. Quando olho para trás e vejo que hoje países independentes e democráticos são muito mais numerosos do que na época em que Roosevelt levantou sua voz e afirmou sua liderança, sinto que tenho razões para ser otimista. Quando olho para trás e vejo que os países pobres e as nações emergentes afirmam cada vez mais os seus direitos, contribuindo para democratizar a governança global, tenho razões para ser otimista. E quando hoje olho ao meu redor e vejo que nos 4 cantos do mundo há, nesse momento, milhões e milhões de homens e mulheres que não se deixam dobrar pela opressão e pelas dificuldades, sinto-me reconfortado. Tenho motivos para encarar o futuro com otimismo. Por isso, entendo que esta medalha é não apenas um alto prêmio, mas também um estímulo para continuar trabalhando com tenacidade e firmeza pela humanização de todas as pessoas. Como disse o grande escritor alemão e universal que foi Goethe, só merece a liberdade e a vida quem luta por elas cada dia. Muito obrigado.